nesse lugar aqui, superabunda nesse lugar, pode também superabundar na tua casa, falando ao teu coração e falando aos nossos corações. Abre lá em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6. O profeta Jeremias. Quantos aqui querem receber uma palavra da parte do Senhor? Eu sou só um instrumento, amado. Espero ser fiel àquilo que o Senhor quer falar ao meu coração e ao teu coração. Antes de começar, tem visitante aqui? Visitante? Alguém que está nos visitando? Esse casal está visitando? Qual o nome do casal? É casal? Não sei. Desculpa se não é, mas é casal? Não, mas estão juntos? Qual o nome? Desculpa. Lene e Wellington, sejam bem-vindos. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles. Eu queria que alguém saísse lá e abraçasse ali. Homem, abrace lá o varão. Mulher, abraça a varoa. Seja bem-vinda, tá? Se sintam à vontade na casa do Pai. Que Deus possa falar com vocês tremendamente, assim como vai falar conosco, tá? Se vocês não têm um lar espiritual, sintam à vontade a fazer dessa casa o seu lar espiritual, tá? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6. O título é O Oleiro e o Vaso. Repito, tem vaso aqui? Tem vaso aqui? Não. Tem vaso aqui ou não? O azeite não acabou. O que acabou foi as botijas. Tem vaso aqui? Vaso virado para cima, tá? Vaso virado para baixo não se enche de nada. Se esvazia o que tem. Vaso tem que estar virado, olha, para cima. Para receber do alto. Se encher do alto. Pega um vaso e vira ele de cabeça para baixo. Serve para quê? Como um batente, mas não como um vaso. Virado para cima, assim ele recebe. Amém ou não amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18. Tem mídia? Amém. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você veio à casa do oleiro. Você é um vaso e veio à casa do oleiro. O profeta Jeremias nasceu por volta de 620 a.C. Na morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu por volta de 900 a.C. Parte do norte fica 10 tribos e torna-se o reino de Israel, onde a capital era Samaria. Na parte do sul fica Judá e Benjamim, as duas tribos. Se unifica e se torna o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, onde está o templo de Salomão, onde foi feito o templo de Salomão. Então Jeremias nasceu nas terras de Benjamim, num povoado pequeno. E Jeremias vem no seu ministério profético, alertando Judá sobre a sentença de Deus, sobre o pesar da mão de Deus, inclusive falando
o cativeiro que o Império Babilônico iria tomar Judá. Então Jeremias vem trazendo essa notícia: olha, a mão de Deus vai pesar, Deus é justo. Mas também ele fala, assim como ele é justo para colocar a sua mão pesada, ele é misericordioso para restaurar. Então ele fala, vai vir o cativo, vai vir o tempo do cativeiro, mas vai vir o tempo da restauração. Então Jeremias traz boas notícias e más notícias. Ou seja, traz más notícias e boas notícias. Então que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Primeira coisa, versículo 1. Coloca aí. Versículo 2. O versículo 1, a palavra do Senhor veio até Jeremias dizendo, primeira coisa, levanta-te. Primeira coisa que Deus fala para Jeremias, levanta-te. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei que dificuldade você está enfrentando, que está deixando você prostrado, mas Deus fala para você nessa noite, levanta, filho meu, levanta, filha minha, que eu tenho coisa para te entregar. Pode ser a saúde que não está boa, pode ser as finanças que não está boa e você não está plenamente de pé. Pode ser alguma palavra, pode ser alguma coisa. Deus vai te entregar depois que você se levantar. Ele fala a primeira coisa para Jeremias, levanta-te. Pode ser tristeza. A tristeza pode te deixar prostrado. Amém ou não amém? A tristeza pode te deixar prostrados. Mas Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Levanta-te, porque o tempo de tristeza vai passar. Em meio à tristeza, não se abata, porque o Senhor só vai te entregar depois que você se levantar. Tristeza nos abate. Minha filha, eu te amo. Tristeza, palavras duras. O Senhor me traz, levanta, Átila. Ainda bem que ela veio. Ainda bem que ela veio. Aí depois a Séria fala, tu é sem vergonha, hein? Ela fala para mim lá no secreto. Tu, hein? Mas se eu não for autêntico aqui no altar, como é que eu posso ser instrumento do Senhor, amado? Como é que eu posso ser instrumento se eu cubro alguma coisa? Tristeza pode te abater. Eu falei lá no ministério hoje, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Eu falei para o ministério hoje, a nossa alegria de estar aqui tem que estar no Senhor. Não porque eu aprendi a tocar mais um pouquinho, não porque a Penha começa a tocar melhor na bateria. A nossa alegria não está nisso. Isso é bom, isso nos motiva a fazer mais. A minha alegria, eu falei para a Penha, não pode estar no viajar. O viajar é muito bom, mas e quando não puder viajar? Como é que faz? Onde fica a alegria? A alegria não pode estar na saúde, porque quando vier a enfermidade, como é que fica? Alegrai-vos sempre, sempre, é sempre. Sempre não tem meio termo, sempre é sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
Então se alegre, se levanta, porque o Senhor não vai te entregar antes de você não se levantar. Você se abate, se prostra por causa de uma perda. Quanto já perdeu alguma coisa aqui que gostava aqui? Ou alguém? Quanto já deixou de ter algo que queria? Algo que queria e não teve. Isso pode te abater. Mas Ageu 2:9 diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você deixou de receber, mas eu sei que o que o Senhor quer te entregar hoje é maior do que você perdeu. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se você se abate porque perdeu alguma coisa, se você se abate porque deixou de conquistar alguma coisa, se levanta, diz o Senhor. Não deixe que isso te impeça de ficar de pé. O cenário é desesperador. As finanças não estão bem. A saúde não está legal. O clima lá em casa não está bom. Eu não vejo saída. Nos abate. Amém ou não amém? Nos abate ou não abate? Isaías 60, capítulo 1 e 2 diz: levanta-te. Olha como começa. Levanta-te. Pode colocar Isaías. Isso eu quero até que você coloque. Isaías 60, 1 e 2. Olha como começa esse versículo. Levanta-te, resplandece, porque a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas primeiro ele diz: levanta-te, porque se não levantar, a glória do Senhor não vem sobre você. Continua nos 2. Não, versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Mas sobre ti, diz o Senhor, virá surgindo a sua glória, e se verá sobre ti. A glória do Senhor vai vir sobre a tua casa, a glória do Senhor vai vir na tua vitória, mas ainda a glória vai vir no momento em que você se mantém de pé durante as lutas. Aquele que te circunda vê a tua vitória, glória a Deus. Muito bom, mas aquele que te circunda, vê você estando de pé, em meio às tantas lutas, isso é resplandecer a glória do Senhor. Se levanta, se mantém de pé, porque o Senhor tem coisa para te entregar, é hoje. Se você está prostrado, se levanta. A glória do Senhor será vista através da tua vida, não só nas vitórias, mas principalmente na capacidade de não desistir e se manter firme em meio às tantas lutas. Caramba, André passa por isso, Regina passa por isso. Estão firmes, André. A glória do Senhor está resplandecendo sobre a tua vida. Porque a gente está falando de coisas materiais e esquecendo do céu. Nós cantamos isso, amado. A prosperidade não está no bolso, está no meu coração com Deus. O que adianta é ter uma casa que tem piscina de 3 andares e não falar com a minha filha? De que adianta esse estrume?
Entende o que eu falo? Casa de 3 andares, amados. Piscina, churrasqueira, muito bom, mas é lixo diante do meu amor pela minha filha. Estamos falando de coisas materiais, esquecendo de coisas que têm valor. Se esqueceram que o céu é real. Ele é próspero porque ele tem uma casa? Miserável, homem que sou, se eu achar que isso é prosperidade. Prosperidade é eu ter isso, mas por baixo eu ter minha família centrada, harmonizada, amada. Amém ou não amém? A glória do Senhor será vista através da tua vida, das vitórias. Quantos querem vitória aqui? Eu quero vitória. Amado, se não fosse o Senhor me dando vitória, misericórdia. Eu estaria fundado em meio a tantas coisas materiais. Mas principalmente, a glória do Senhor será vista na tua vida, através da capacidade de você e eu não desistirmos em meio a tantas lutas. Amém, amém. Quanto nos recebe? Levanta. Primeira coisa que Deus fala a Jeremias: levanta, Jeremias. Povo no cativeiro, a cidade destruída, o templo destruído. Jeremias tinha tudo para desistir. Deus fala: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu tenho algo para te falar. Lá, ele poderia falar para Jeremias no secreto, amém ou não amém? É muito bem, muito bom termos o secreto com o Senhor, amém ou não amém? Mateus 6,6 fala isso: entrai no teu secreto e orai ao Senhor em secreto, que o Senhor no secreto te ouve e te compensará. Mateus 6,6 fala exatamente isso: entrai no secreto, orai no secreto, porque Deus que está no secreto te ouvirá e compensará. Mas Deus poderia falar com Jeremias no secreto, amém ou não amém? Mas não, Deus fala: levanta. Deus fala para você: André, eu não quero falar com você no secreto, tem coisas que eu vou te dar, é aqui. Levanta, desce e vai à casa do oleiro. Tem coisas que Deus só vai te entregar na casa do oleiro, amado. Deus vai te revelar coisas no secreto? Sim. Mas tem coisas que nem o secreto vai ser capaz de fazer com que Deus te revele. Deus fala para Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro, e lá a sua obra, e lá farei ouvir as minhas palavras. Tem vaso aqui? Você está na casa do oleiro. Olha a combinação perfeita: o vaso na casa do oleiro. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quem te levanta, amado, é o Senhor. Ele só diz: levanta-te. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te sustenta não é a tua conta bancária, quem te sustenta não é a tua saúde, quem te sustenta é o Senhor. Mas ele dá uma ordem: levanta. André, levanta. Rose, levanta. Todos vocês, levanta-te. O que parece ser o fim, para Deus é só o começo. O que parece ser o fim, para mim e para você, é o começo para o Senhor. Amém ou não amém? Mas eu não vou conseguir. Quando você fala que não vai conseguir, Deus entra. Mas Ele fala: levanta. Que eu não quero falar com você prostrado no problema.
Se prostra para mim depois adorando. Se prostra para mim depois glorificando. Mas se levanta, não se prostre diante do problema, que é muito comum. O que pode parecer o fim para mim e para você, é o começo para o nosso Deus. Me veio à memória Jesus passando por Jericó. Uma multidão segue Jesus nas ruas de Jericó. Quando um tal cego chamado Bartimeu escuta, porque ele era cego, mas não era surdo, escuta que Jesus estava passando, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os outros falam: cala a tua boca, ele não vai te ouvir. É isso que os problemas querem falar para mim, para você. Cala a boca, ele não vai te ouvir. Tem uma multidão querendo que ele resolva. O cego fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Epa, quem é esse? É alguém que manda vir. Marcos 10, 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe, pode colocar aí, Marcos 10, 49. Jesus passando pelas vias de Jericó, uma multidão, os discípulos atrás, mestre, Jesus, eu não enxergo, mas eu escuto, Jesus. Ele clama em voz alta. Pode colocar aí, a mídia hoje está um pouco lenta. Eu já fiz o Pix, tá? Brincadeira, tá, gente? Quando a gente não faz o Pix, eles atrasam, mas eu mandei o comprovante até para eles. Mentira, gente, não posso falar isso no público, não. Isso não tem nada de verdade. Em nome de Senhor, perdoa. Ô Senhor, é brincadeira, tá, gente? Fiz Pix nenhum, não. Mas está aparecendo. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo o quê? Tem de bom ânimo? Não estou ouvindo. O que disse? Que ele te chama. O problema pode te calar. O problema pode querer ocultar a tua voz. Mas ele fala: ei, André, vem. Porque ele te chama. Quando você vê alguém passando por dificuldade e prostrado no problema, diga isso para ele: tenha bom ânimo, levanta, porque ele te chama. A gente julga, mas a gente fala: tem de bom ânimo, levanta, o Senhor te chama. A gente fala isso, a gente aponta. A gente quer achar que há alguma coisa errada com alguém. Mas ele não te segue, mas ele não busca como eu busco. E daí? Isso é problema teu? Isso é problema meu? O meu problema e o teu problema é: tem de bom ânimo, levanta, porque ele te chama. Quantos conseguem entender? Isso é ser vaso na mão do Senhor. Isso é ser vaso na mão do oleiro. Isso é ser vaso virado de boca para cima. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quando você vê alguém prostrado diante de uma situação, não julgue, vai e diga isso: tem de bom ânimo, levanta, que Jesus te chama.
Você pode aplaudir o Senhor? O cego ainda falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando eu falava, eu não acredito em Jesus. Mas alguém falou para mim, levanta, tenha bom ânimo, porque Ele te chama. A minha velhinha de 85 anos me deu um CD. Na época quem lembra do CD aqui? Rompendo em Fé. Já falei isso aqui. Eu falava para minha mãe, não com desdenha, que eu não acreditava nesse Deus que ela falava. Mas ainda assim, ela disse, filho, tem de bom ânimo. Jesus te chama. Cada vez que a minha fé é provada, tu me darás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as... rompendo em fé, minha vida se revestirá. Rompendo em fé, a cada dia vou viver um sobrenatural. Vou plantar e conhecer, vou plantar e colher. Por quê? Quando eu falava para minha mãe que eu não acreditava. Quantos são vasos aqui? Eu não acreditava, mas aquele vaso chamado Rita de Souza Antonino acreditou. E eu estou só no levanta-te, tá? Isso aqui da pregação até meia-noite, mas vamos falar. Eu estou só no levanta-te, amado. Glória a Deus. Levanta-te, o Senhor fala. Filha minha, filho meu, levanta-te. Não deixe que as circunstâncias te coloquem prostrados. Porque eu só te entrego depois que você ficar de pé. Desce e vai à casa do oleiro. Versículo 3. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Pode colocar, tá, mídia? Se você quiser. Tá, é o versículo 3. E descia à casa do oleiro, e eis que estava trabalhando já com as suas rodas. Ou seja, quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele já está trabalhando. Ele não começa a trabalhar quando Jeremias chega. O que você quer dizer com isso, diácono? Não importa se você não está vendo nada acontecer. Não importa se o cenário não está mudando. O que importa é você ter a certeza que ele já está trabalhando. Ele chega e o oleiro já está trabalhando. Pode até parecer, não está acontecendo nada. O cenário não apresenta mudança, mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Eu não vejo nada mudar. A minha mãezinha não via nenhuma mudança em mim.
mas Deus já estava trabalhando em mim. Quantos conseguem entender? Oh, Jesus. Ele chega e o oleiro está trabalhando. Parece que nada muda. André, parece que Deus está trabalhando, Regina. Já de muito tempo. Quando tu recebe? Eu não sei, Deus não me falou. Não me revelou. Mas Ele está trabalhando. Me traz à memória o povo de Israel cativo no Egito. Clamando a Deus porque eles estavam trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando, comendo e dormindo, trabalhando, comendo e dormindo. 200 anos. É isso, Carlos, mais ou menos? 400? Eita, nós, ainda foi bom. Olha lá, meu 400. 400 anos. Você acorda, come, trabalha, dorme. Acorda, come, trabalha, dorme. No Egito, Deus fala com Moisés no Monte Horebe. Para o povo do Egito, nada estava acontecendo. Para o povo do Egito, Deus não estava fazendo nada. Deus comunica: Moisés, desce depressa ao Egito, porque o clamor do meu povo chegou até a mim. Você pode até não estar vendo, você pode até não estar ouvindo, mas Deus está mandando providência. O clamor de cada um chega ao Senhor. O clamor do povo no Egito chega até Deus, mas Deus fala. Não é com o povo do Egito. Poderia falar alguém lá, alguém que estava clamando lá de joelho. Deus fala com Moisés, através da sarça ardente, no Monte Horebe. É isso, né, Carlos? Eu olho logo para o Carlos. André, tem que olhar para essa turma. Aninha ia pregar quarta-feira, né? Ela falou: ai, diácono, vou pregar quarta-feira. Eu falei: Aninha, quer trocar comigo? Ela quer, eu vou pregar no domingo. Ela: não. Mas esses homens aqui, amado, são homens de Deus. Eu tenho recebido tanto. Já falei, né? 2 Crônicas 20:20. Final do versículo: crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo livro de Crônicas 20:20. Final do versículo: crede nos seus profetas. O clamor do povo do Egito chega até Deus, mas Deus fala com Moisés no Monte Horebe. Deus não comunica a ninguém no Egito que Ele estava trabalhando a seu favor. Pode até haver silêncio da parte de Deus, mas isso não quer dizer que Deus não te ouviu e não está trabalhando ao teu favor. O povo no Egito não ouviu uma palavra da parte de Deus. Uma. Mas Deus está lá: Moisés, desce depressa ao Egito, porque o clamor do meu povo chegou até a mim. Quantos aqui têm clamado ao Senhor? Quantos aqui são vasos clamando ao Senhor? Ei, amado, não se preocupe, porque o teu clamor chegou até o trono da graça. Aplauda o Senhor, crendo que Ele está fazendo. Pode até haver silêncio da parte de Deus, mas isso não quer dizer que Ele não está operando em nosso favor. Versículo 4. Estou avançando, hein? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso,
conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Ou seja, Jeremias chega, vê o oleiro trabalhando com barro, quebra. Primeira coisa que eu digo, o quebrar aponta para minha e tua fragilidade. A fragilidade aponta para a dependência do Senhor. O problema não é ser frágil. O problema é ser frágil não estando na mão do Senhor. Porque é na minha fraqueza que Ele se manifesta forte. É através da minha fraqueza que o seu poder se manifesta. Amém ou não amém? O problema não é estar fragilizado, André. Porque Ele te levanta. Ele só dá a ordem, André, levanta-te. Mas Ele te sustenta com a destra da tua justiça. O problema é que você escuta a voz, levanta e não levanta. Se você não levanta, Ele não te entrega. Amém ou não amém? Repare que o vaso se quebra na mão do oleiro. Isso aponta para as nossas fragilidades. Deus sabe até onde você pode fazer. Deus sabe até onde eu posso ir. Deus sabe até onde eu posso chegar. Até onde você pode chegar. Tem horas que eu comento com meu filho. Ô filho, não sei o que. Ele, pai. Meu filho sempre fala isso, pai. Deus não vai lhe dar um fardo maior ou mais pesado daquele que o senhor pode carregar. Meu filho sempre fala isso para mim. Ele sabe até onde eu posso ir. Ana, Ele sabe até onde você pode ir. André, Ele sabe. Mas em seguida, Ele torna a fazer um novo vaso, de maneira que melhor lhe pareceu fazer. O vaso se quebra, Deus pega novamente aquele barro e molda de novo. Ainda que pareçamos duros e imoldáveis, o Senhor não desiste de nós. O vaso quebrou porque estava seco, estava duro, não podia ser, não era maleável. Mas Deus não desistiu daquele barro. Ainda que pareçamos duros e imoldáveis, o Senhor não desiste de nós. Se necessário, Ele refaz o que deixou de fazer. Quantos são aqui barro na mão do Senhor? Quantos aqui são barro duro? Às vezes eu sou barro duro, amado. Às vezes eu tenho que me quebrar. Toda vez que Ele me quebra, dói um pouco, mas Ele me faz melhor. E se Ele tiver que me quebrar 2, 3, 4, 5, 10, 100, Ele vai quebrar. Amém ou não amém? Ainda que pareçamos duros e imoldáveis, o Senhor não desiste de nós. Se necessário for, Ele refaz o que deixou de ser. Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. A gente quer ir por aqui. Deus fala, vai por aqui, filho, que esse é o meu caminho, esse é o teu caminho. Deus é Deus, Ele faz quando, como e onde quer, amados. Ele faz e desfaz, Ele faz e refaz. Porque eu sou o barro na mão do oleiro. Ele faz e desfaz, Ele faz e refaz. Amém ou não amém? Quantos aqui já foram refeitos pelo Senhor? Cada dia, amado, cada dia nós temos que ser moldados na mão do oleiro. Jeremias 29, 11
diz: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se ele te quebra, vai doer, mas tenha certeza que ele quer o melhor para você. Ou seja, quer ele faça ou desfaça, quer ele faça ou refaça, será sempre para o meu e o teu bem. Quer que ele faça ou refaça, quer que ele faça ou desfaça e refaça, é para o meu e para o teu bem. Amém ou não amém? Pô, diácono, palavra um pouco dura. É. Mas isso que a gente precisa. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, olha só, depois de tudo isso, aí o Senhor comunica. Passamos por todas essas etapas, para só depois o Senhor comunicar. Se o Senhor não te refazer, Ele não vai comunicar. Se você não permitir que o Senhor te quebre e te refaça, Ele não vai passar para você aquilo que Ele quer passar. Então, versículo 5, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis-que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Primeiro, Deus dá uma ordem a Jeremias, levanta-te. Deus quer entregar algo para ele, mas tem um processo antes da entrega. A gente quer receber rápido, né? Amém. O Senhor quer te entregar, o Senhor quer me entregar. Mas tem um processo entre o aviso e a entrega. Primeiro é você se colocar de pé em meio a qualquer circunstância que queira te paralisar. Esse é o primeiro passo. Então, se você está prostrado por alguma situação, se levante, porque o Senhor te dá essa ordem nessa noite. Eu não sei o que tem te feito prostrar. Se você está prostrado, se você não levanta, você não consegue caminhar. Como é que Jeremias desceria à casa do oleiro se ele não se levanta? Deus quer te entregar, Deus quer me entregar algo aqui. Eu estou aqui, prostrado como aquele cego Bartimeu. Jesus está aqui. A mídia fica perdida comigo, porque eu vou para cá, vou para lá. Jesus está aqui. O cego Bartimeu está aqui. Jesus não poderia voltar? Poderia. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Chama ele para vir até a mim. Um cego. Ei, tem de bom ânimo. Levanta, o mestre te chama. Ele rasga a sua capa na hora. Eu sou cego, mas não sou burro. Eu me levanto na hora. O problema de ser cego é ser cego e ser burro. O cego não era burro, era esperto, amado. Era inteligente, ele sabia aonde ele queria chegar. Então não se prostre diante da circunstância. Levanta e desce até a casa do oleiro. Isaías 64,
8 diz. Então eu vou ler novamente o versículo 6. Jesus fala para Jeremias, ele comunica aquilo que ele queria falar desde o início. Jeremias levanta em meio ao caos em Judá, em meio a um cenário destruidor. Jeremias se levanta, obedecendo a ordem do oleiro, o nosso Senhor, desce até a casa do oleiro, vê o que Deus tem para mostrar. Depois de tudo isso, o Senhor comunica: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha o que diz Isaías 64, versículo 8. Pode colocar, mídia. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós o quê? E Tu és o nosso? E todos nós a obra das Tuas? E todos nós obra das Tuas? Amado, caminhe tendo a certeza que a minha e a tua vida está nas palmas das mãos do Senhor. Eu não sei a luta que tu está enfrentando, mas eu sei que há um Deus que te molda e a minha vida está nas palmas das mãos dEle. Profeta Isaías fala isso. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então, o Senhor diz nessa noite: levanta-te. E eu peço agora a você que se levante. Isso é um ato profético. Eu não sei o que você está enfrentando, mas nessa hora você está se levantando diante das circunstâncias. Isso é um ato profético, amado. Eu faço aquilo que o Senhor mandou fazer. Nessa noite, nesse levantar, você está declarando para o Senhor que você está ficando de pé diante das circunstâncias. Eu não sei qual é, mas eu sei que há um Deus que te sustenta. Então Ele diz nessa noite: levanta-te, não deixe de ir à casa do oleiro, André. Pode ser com cinta, pode ser com dor, não deixe. Não adianta só levantar, amados. Tem que levantar e ir até a casa do oleiro. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não adianta só ouvir a voz, não adianta só saber que ele está ali, você tem que abrir a porta. Não adianta só ouvir, levanta, você tem que levantar e seguir até a casa do oleiro. Caminhe tendo a certeza que a minha e a tua vida está nas palmas da mão dele. Davi fala: Senhor, eu prefiro estar nas tuas mãos do que na mão dos meus inimigos. Davi tinha uma sentença a ser cumprida, e Deus dá opções. Ele: Senhor, eu quero cair nas tuas mãos. Quantos querem estar na mão do Pai? Quem quer que está aqui na mão do Senhor? Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu não vou fazer apelo, vocês vão ficar aí, vão só concordar comigo e orar. Pai, nessa noite eu coloco diante de Ti, nós como vasos. Pode vir, ministério, a gente vai fazer juntos aqui. Senhor, somos tão fracos,
Eu falei isso para a Ana outro dia, que eu vi uma pregação há, acho que 20 anos atrás. Eu tenho 25 de projeto, eu acho que tem uns 20, mais de 20 anos. E o pastor falou na pregação, lá na ceia de Irajá, que nós somos fracos, não tão fracos, ajudando aqueles que estão mais fracos que nós. Somos fracos, não tão fracos, ajudando aqueles que são mais fracos do que nós. Deus, somos vaso na tua mão, somos barro, somos feito do pó, mas o Senhor soprou em nós, Senhor, o teu Espírito, nos tornamos alma vivente. Somos fracos, falhos, mas o Senhor nos molda. Nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo, oleiro Deus Todo-Poderoso, que possa nos moldar. E Espírito Santo, nos ajuda a sermos moldáveis, para que o Senhor possa refazer, consertar aquilo que precisa ser consertado, refazer aquilo que precisa ser refeito. Se necessário for, nos quebramos, Senhor. Nos quebre, Senhor, sabendo que o Senhor quer o melhor para nós, tem pensamento de paz para cada um de nós. Que possamos ter a certeza que a nossa vida está debaixo das tuas mãos, Senhor. A nossa vida está pautada nas palmas daquele que tem o controle de todas as coisas. Que teu Espírito Santo possa nos conduzir a essa verdade, que precisamos do Senhor. Se estamos de pé, é porque o Senhor nos coloca de pé. Se não avançamos, é porque o Senhor nos ajuda na caminhada. Oh!